Olá, seja bem-vindo. Você está assistindo a RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e está no ar o 27 Segundos. E vamos às imagens do dia, o que foi notícia, em 27 segundos, pelas lentes da RCTV. E hoje, aqui nos estúdios, eu entrevisto a professora Margarete Diniz, ela que ontem obteve uma importante vitória na sua luta para assumir o cargo de reitora da Universidade Federal da Paraíba. Novamente, professora Margarete Diniz, seja bem-vinda à RCTV, ao 27 Segundos. Boa noite, Hermes e Luna. Boa noite, telespectadores do programa 27 Segundos, RCTV. Satisfação, mais uma vez, estar aqui com esse conceituado jornalista. Obrigado. Professora, essa vitória ontem na Justiça Federal, a doutora Cristiane Lage, juíza da Justiça Federal, juíza substituta, obrigou que o reitor, a reitoria e os conselhos, os órgãos de conselho da Universidade Federal da Paraíba incluísse o seu nome numa eventual lista tríplice a ser encaminhada para a presidência da República. Essa vitória a senhora já aguardava há muito tempo, não é isso? Eu digo, Hermes e Luna, que a juíza, a doutora Cristiane Lage, deu uma aula de cidadania, de democracia, de conhecimento da lei e da justiça. Na verdade, nós sim esperávamos por essa decisão, que foi muito comemorada, e aí eu acho que agora a gente encerra em todas as instâncias do Poder Judiciário de fato, fazer valer a vontade da maioria da universidade que escolheu Margarete e Eduardo Rabenrocha como sucessores do atual reitor. Professora, nem bem iniciamos a entrevista, já tem pergunta aqui pelas redes sociais. O Charlton Medeiros pergunta: essa decisão não interfere na vida plena e autônoma dos conselhos da UFPB? Tantos foram estas decisões? Absolutamente. Eu tenho dito onde eu passo às pessoas que o nosso problema, Charlton, não era de voto. Nosso problema chamava-se prazo. Não era de voto porque nós tivemos 49,66% dos votos no primeiro turno, ganhamos nos 3 segmentos da instituição. E no segundo turno também reiteramos, tivemos mais votos no segundo turno em professores e servidores técnicos administrativos do que no primeiro turno. Então, o nosso problema não era questão de voto, mas o que nós observávamos era uma perspectiva de que a vontade da maioria da universidade não fosse a realidade que nós queríamos, que a universidade queria. O que aconteceria? A proposta do Consune era que a eleição, o segundo turno, só acontecesse após o término da greve da instituição. Hoje nós estamos no dia 23 de agosto, a greve ainda não acabou. Há um prazo e é em nome desse prazo que nós acionamos o nosso direito na Justiça. O artigo 207 da Constituição Federal já está lá e há jurisprudência em que a autonomia universitária não pode ser interpretada como independência nem soberania e por isso nós fomos buscar o nosso direito, porque não haveria prazo suficiente para acontecer um segundo turno e, de fato, não completada a consulta eleitoral, o reitor poderia fazer, junto ao Consune e aos órgãos da universidade, o que fosse do interesse da maioria desses conselhos. Até porque eu acho que a participação da sua concorrente no primeiro turno legitima o processo. Com certeza, o primeiro turno foi legítimo e até porque o relatório da comissão eleitoral diz que os 2 turnos transcorreram dentro da normalidade e que os 3 candidatos, Margarete, Lúcia Guerra e Luiz Renato, foram os 3 primeiros colocados. E aí não seria justo que houvesse outro encaminhamento para Brasília que não fosse esta sequência. E eu digo que seria vergonhoso, escandaloso para a nossa instituição um golpe. Uma instituição que se chama Universidade e Universidade Federal da Paraíba, pela história democrática do nosso país, que tanto lutamos pela democracia. Tem uma história de resistência à ditadura, né? Exatamente. Não seria justo, seria um absurdo de fato
uma crise, de fato, se não fosse a ocorrência do que hoje está acontecendo. E, infelizmente, ou felizmente, via justiça. Professora Margarete Diniz, a senhora falou em golpe. A senhora tinha informações de que essa reunião do Consune seria para confeccionar uma lista tríplice que não incluía o seu nome? Tinha, sim, essa informação que nós tínhamos, que nos deixava cada dia mais indignados, mais estarrecidos. E aí, graças à decisão judicial, nós já havíamos ganho no Supremo Tribunal Federal, que descartou a conversa da quebra de autonomia. Foi o ministro Aires de Brito que disse que não está quebra absoluta de autonomia, que é um direito, sim, você recorrer às instâncias superiores. A universidade não é uma ilha, não é um estado dentro de outro estado, e está, sim, sujeito às decisões, às instâncias judiciais. O reitor Rômulo Polari, o atual reitor, chegou a declarar que a consulta era apenas de forma informal, não tinha a validade formal de um processo eleitoral. Como é que a senhora avaliou essa decisão? A partir dessa declaração do professor Rômulo Polari, a senhora já imaginava esse tipo de situação criada dentro do Conselho? Eu digo que nós tínhamos uma luz amarela acesa e a luz vermelha aí acendeu. O nosso estatuto diz que a universidade pode optar pela consulta eleitoral ou os 3 conselhos decidirem o nome da lista tríplice, das pessoas que irão compor a lista tríplice. A instituição, de forma democrática, optou pela consulta à comunidade universitária, como assim foi nas duas eleições dele. Nas 2 eleições em que o atual reitor foi tido como reitor da nossa instituição, houve uma consulta eleitoral e ninguém argumentou nenhuma vez. Por exemplo, em 2004, o atual reitor ganhou com 0,5% no segundo turno, nem 1%. E eu não vi a professora Maria José, nem o professor Orlando, nem o professor Luiz Renato acharem que isso não era significativo, estatisticamente significativo, nem legítimo, nem representativo, e levasse isso para o consumo. É isso que nos envergonha, é isso que a gente acha que não deve existir. E eu digo que eu tenho aprendido nesse processo eleitoral o que não se deve fazer e o que nós jamais faremos com qualquer candidato ao longo de toda a trajetória que nós tivermos dentro da Universidade Federal da Paraíba. Bom, já tem aqui várias menções nas redes sociais, principalmente no Twitter. O Chico Raimesso, que é o nosso colega aqui do Sistema Correio, mandando um abraço para a professora Margarete Diniz. O Ronaldo também está parabenizando por sua vitória. O Felipe Herculano está dizendo: professora Margarete, reitora de todos, mais uma vitória e em todas as instâncias do Brasil. Justiça Federal da Paraíba, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Supremo Tribunal Federal e STJ. Foi vitória em todos esses tribunais, professora? Verdade, isso é muito comemorado pelo nosso grupo. Eu sempre digo que a nossa motivação é o que de fato deve ser legal dentro da instituição, é a ação democrática dentro da universidade. E eu agradeço as mensagens de Chico Raimesso, de Felipe Herculano, de Ronaldo. Esse grupo que eu digo que se forma hoje, que aqui com a presença das colegas professora Graça Toscano, Messina Palmeira e Érica Simone, que nos acompanha, agradecer esse grupo e em nome dessas 3 que representam tudo que a gente chama de UFPB+. Ok. Professora, nós vamos ao intervalo, estão chegando aqui várias perguntas, vários questionamentos e também várias mensagens de apoio à professora Margarete Diniz. Vamos lendo ao longo do programa 27 segundos. Vamos ao intervalo rapidinho e voltamos em seguida com o segundo bloco da entrevista da professora Margarete Diniz, professora eleita reitora da Universidade Federal da Paraíba, que está aguardando agora a definição primeiro do encaminhamento da lista tríplice à presidência da República e depois, caso seja confirmado o nome dela, a definição da posse como reitora da Universidade Federal. Fique ligado aqui na RCTV, do seu jeito, para você.